Se eu te pedir para pensar em uma enfermeira, acho que é bem natural pensar em uma mulher doce, atenciosa e que, claro, faz de tudo ao seu alcance para levar conforto e cura aos seus pacientes. Se pensarmos então em uma enfermeira de bebês, certamente a primeira imagem que vem é a de uma mulher segurando carinhosamente, atenciosamente e com muito amor, tomando conta de um recém-nascido, até que o bebê já tenha condições de ficar sob os cuidados da sua família, certo? Neste episódio, vamos tratar de um caso que chocou o Reino Unido e que teve seu veredito definido no final de agosto de 2023. A história real e chocante de uma serial killer. Uma mulher que não só fez coisas absurdas através da sua profissão, como também trouxe uma dor irreparável para muitas famílias. Eu sou o tiozão da Fatos. Seja bem-vindo. Você está na Fatos Criminais. Lucy Letby nasceu em Hereford, no Reino Unido, no dia 4 de janeiro de 1990. Filha única de Susan e John Letby. Lucy estudou na Universidade de Chester e se formou em enfermagem. Aparentemente, ela tinha uma vida bastante comum ali nos seus 25 anos. Tudo indicava que ela tinha um bom relacionamento com os pais, simpática, sorridente, se dava bem com os colegas de trabalho e era solteira até onde as pessoas sabem. Sempre viajava com os amigos, ia na academia e tinha uma vida social bem ativa. De acordo com uma dessas suas amigas, chamada Dawn, em uma entrevista para o The Daily Mail, Lucy sempre quis ser enfermeira e ajudar bebês, principalmente porque o próprio parto da mãe dela, quando a Lucy nasceu, foi muito complicado. A amiga disse que Lucy sentia que era o que estava destinada a fazer. Enquanto se formava, ela fez alguns estágios e treinamentos no Hospital para Mulheres de Liverpool e, em 2011, no Hospital Condessa de Chester, local onde ela se especializou em cuidados infantis. Entre o ano 2000 e 2013, Lucy até mesmo foi o rosto usado pelo Condessa de Chester para divulgar uma campanha de arrecadação de fundos. Fundos esses que seriam usados para construir uma nova área neonatal do hospital. Em 2015, já especializada e ainda no Condessa de Chester, Lucy migrou para a área de cuidados intensivos neonatais. E agora, o local onde começa toda essa história, o palco de todos esses acontecimentos terríveis. A área de cuidados intensivos neonatais era dedicada a bebês recém-nascidos que precisavam de uma atenção especial por algum motivo. Geralmente porque eles nasciam prematuros ou então já nasceram apresentando alguma doença. Nesse setor, Lucy tinha como suas principais funções observar os bebês mais doentes e, como enfermeira especializada, realizar mentorias a enfermeiros e enfermeiras mais jovens. Um dado: naquela unidade neonatal do Condessa de Chester, nasciam mais de 2.000 bebês por ano. Registros do hospital consta que ele teve 2 mortes de bebê no ano todo de 2013 e 3 mortes de bebês no ano todo de 2014. Até aí, as coisas estavam acontecendo de forma relativamente normal no hospital, pelo menos até aquele momento. 8 de junho de 2015. Lucy começou no departamento de cuidados especiais. Fazia 90 minutos desde que ela tinha começado seu turno da noite e nele ela iria cuidar de um bebezinho que tinha uma irmãzinha gêmea. Eles nasceram prematuros e de uma gravidez de risco. A mãe deles tinha uma rara doença no sangue e o menino logo foi encaminhado para a UTI, enquanto sua irmã, que estava melhor, aguardava em outra área do setor neonatal. Apesar de ser um caso especial e delicado, os médicos consideraram o estado do menino como estável e que ele ficaria bem. Nesses casos de risco, cada bebê tem uma enfermeira ali com ele o tempo todo. E no caso do menino, a enfermeira era Lucy. Pouco tempo depois, os pais do menino foram avisados que ele tinha sido encontrado sem vida. Embolia gasosa,
que é quando existe bolhas de ar nas veias, impedindo a circulação sanguínea, principalmente no pulmão. Como enfermeira responsável, Lucy ainda tirou um molde da mão e do pezinho do bebê, assim como um cacho de cabelo, com o consentimento dos pais, e depois os entregou a eles. Ela declarou na época como uma perda muito difícil e achou que a atitude seria um gesto bonito para dar a eles algo do filho perdido. E como se não bastasse, 27 horas depois da morte do menino, sua irmã gêmea entrou em um quadro crítico após desmaiar subitamente. Ela ficava a maior parte do tempo sob vigia dos pais, principalmente após a morte do irmão. Mas em um momento em que eles foram instruídos a descansar, ela ficou somente sob os cuidados das enfermeiras. E foi aí que o pior quase aconteceu. Lucy Letby não era a enfermeira designada a atendê-la, mas ela dava assistência à enfermeira responsável, que estava ocupada, e deixou a bebê nas mãos de Lucy. Esse meio tempo foi o suficiente para que um alarme de aviso aos médicos disparasse, indicando que algo havia acontecido e que a bebezinha não estaria respirando. A tempo, os médicos conseguiram reanimá-la, mas ela apresentava manchas na pele e tinha um estado muito semelhante ao do irmão. Em busca do que teria ocorrido, os pediatras do Condessa consultaram diversos profissionais de outros hospitais e nenhum conseguiu explicar o que aconteceu com os bebês, principalmente com a morte do menino. Aos pais, eles disseram que provavelmente era uma complicação devido à doença do sangue da mãe, mas o motivo real ainda era um mistério. Esses pais ainda criaram turnos entre si e nunca mais deixaram a bebê longe de suas vistas no hospital até que ela recebesse alta. De acordo com os depoimentos dos pais, a menininha não sofreu consequências do que aconteceu com ela e hoje em dia leva uma vida normal. 6 dias depois desse acontecimento com os irmãos, outros gêmeos prematuros chegaram até o Condessa de Chester e tiveram a Lucy como enfermeira. A mãe deles sempre visitava seus bebês na UTI neonatal e certo dia ela encontrou os dois chorando. Diz ela que pareciam assustados e nervosos. Diz a mãe que um deles parecia lutar para respirar e até sangrava pela boca, enquanto Lucy estava parada ao lado das incubadoras. A mãe correu para confrontar Lucy e a enfermeira simplesmente disse algo como: "Pode confiar em mim, eu sou a enfermeira." Nervosa, a mãe saiu para ligar para seu marido. Os enfermeiros preenchem relatórios sobre o estado dos seus pacientes. No caso de Lucy, claro, não era diferente. Mas seus relatórios sobre aquele caso não citavam nenhuma palavra sobre o fato do bebê apresentar um sangramento intenso. E infelizmente, essa criança não resistiu. Em sua autópsia, a causa da morte foi dada como asfixia devido à embolia gasosa, ou seja, mais uma vez, pela injeção de ar nas veias. Assim como da primeira vez, seu irmão gêmeo apresentou as mesmas complicações, mas sobreviveu. Em menos de 24 horas desde a morte do irmão, o bebê foi encontrado com altíssimos níveis de insulina no sangue. Isso era bastante incomum, sendo que nenhum bebê na unidade intensiva estava sendo tratado com adição de insulina. Muito estranho que vários bebês estivessem tendo um tipo de colapso assim, do nada. O que teria ocorrido? O que eles tinham em comum? Uma doença? Alguma complicação? Bem, vocês já devem imaginar o que eles tinham em comum. Uma enfermeira aparentemente normal que, quando ninguém estava olhando, injetava bolhas de ar nas veias dos seus pacientes ou os envenenava com insulina. Nessa época, em 2015, Lucy ainda tinha um hábito muito estranho e que mais tarde pesaria em seu julgamento. Ela pesquisava e praticamente stalkeava na rede social, com muita frequência, os pais dos bebês que haviam falecido. Após esses casos, a próxima vítima de Lucy foi uma bebezinha que nasceu prematura e foi transferida para o Condessa após uma série de inflamações e complicações. Ao chegar lá, ela já apresentava melhoras até ser colocada sob os cuidados de Lucy. A menininha
foi encontrada sem respirar, com sufocamento por aplicação de leite em suas vias respiratórias. Ela sobreviveu, mas ficou com danos irreparáveis revelados através de ressonâncias. Outro bebê chegou pouco tempo depois no Condessa e logo apresentou um quadro gravíssimo. Ele também estava sendo supervisionado por Lucy. Em outro momento, Lucy tentou matar 4 vezes uma bebê com injeções de ar. A cada tentativa, outros enfermeiros apareciam para intervir e ajudar a reanimar o bebê, até que Lucy voltava a ficar sozinha com a criança e tentava de novo. A 4ª tentativa foi a última, na qual ela de fato conseguiu tirar a vida da menina. Nesse mesmo caso, outros enfermeiros sugeriram que a mãe da bebezinha desse o último banho em sua filha, e ela aceitou. De acordo com o depoimento posterior dessa mãe, ela ficou um pouco incomodada, porque no momento em que ela estava dando esse último banho na bebê, a Lucy teria entrado no banheiro do hospital e falado super feliz que ela, a Lucy, tinha dado o primeiro banho na recém-nascida e que a bebezinha tinha ficado super feliz. Outubro 2015. O médico Stephen Brary, que trabalhava no hospital, começou a levantar algumas suspeitas sobre a Lucy e chegou a notificar o Condessa de Chester, mas nada foi feito. Apenas naquele ano de 2015, o hospital relatou 8 mortes de bebês recém-nascidos, um número muito maior do que os registros indicavam como o normal para o Condessa. Desses 8, 5 deles foram vítimas nas mãos de Lucy. Muitos casos estranhos haviam acontecido desde junho e todos seguiam o mesmo padrão: obstruções das vias respiratórias, manchas na pele ou até aumento no nível de insulina. Os bebezinhos tinham colapsos, mesmo em casos nos quais estavam bem de saúde, antes de chegarem no Condessa. Muitas das causas das mortes permaneciam um mistério, já que os bebês sempre estavam com complicações pós-parto. E era um pouco difícil suspeitar, pelo menos no início, que as mortes não eram naturais. Mas, depois de algum tempo, surgiram uma série de indícios de que envenenamento e injeções de ar poderiam ter sido administradas ali. O pediatra Ravi Jairam, que é bastante conhecido no Reino Unido por dar palestras e entrevistas, trabalhava no Condessa, na ala neonatal. Um dia, ele relatou à administração do hospital que ele estava se sentindo muito desconfortável com a presença de uma enfermeira e seus plantões, já que muitos deles coincidiam com mudanças graves nos estados dos bebês e algumas em mortes. A enfermeira que ele se referia era a Lucy. O médico Ravi também estudou e mostrou para a administração do hospital análises do sangue e raio-x dos bebês doentes, onde ele viu níveis muito altos de gases no sangue, e isso indicaria que os bebês tinham ar injetado nas veias, provavelmente por alguém. O Ravi, inclusive, já tinha presenciado um momento em que um bebê que era um de seus pacientes estava sozinho com Lucy, e seu quadro de saúde começou a agravar muito, com sérios problemas para respirar e ainda com o tubo de respiração desencaixado, o que seria até comum para bebês que estão se movendo muito, mas não era o caso, pois este bebê estava sedado no momento em que o médico o encontrou. Ele ainda chegou a questionar a Lucy sobre o que ela estava fazendo ali e por que o bebê estava daquele jeito, e ela simplesmente disse que aquilo tinha acabado de acontecer. Dias depois, esse bebezinho foi encontrado, infelizmente morto, e com o tubo de respiração deslocado para dentro da sua garganta. Mas aí o hospital, como reagiu a esse relato? Intensificou as investigações? Afastou Lucy? Bem, o médico Ravi simplesmente foi instruído pelos gerentes do Condessa a não se manifestar sobre o assunto, e ele assim obedeceu e nada foi falado para a polícia. No ano de 2016 seguiu também com casos extremamente suspeitos de bebês tendo colapsos, desmaiando com falta de ar, passando mal com aplicações de insulina ou sufocando com bolhas de ar que impediam a circulação pulmonar. Em meados daquele ano, uma bebezinha sofreu desse último problema e foi enviada para outro hospital, onde ela melhorou completamente. Existem registros de que, mais uma vez, Lucy pesquisava numa das redes sociais
pelos pais de bebês que ela tinha sido responsável por atacar, incluindo os dessa menininha. Em seus registros no celular foram encontradas 2.381 pesquisas por pais de recém-nascidos que ela havia matado ou tentado matar. Lembra do Dr. Breury? O primeiro médico que tinha suspeitado dela? Ele ainda acreditava que a enfermeira tinha alguma relação com as mortes dos bebês. Ele mandou e-mails para a diretora de enfermagem, a Alison Kelly, e para o diretor do hospital, Adrian Power. No e-mail para o diretor, mandado no dia 2 de março de 2016, Breury escreveu: "Ainda precisamos falar sobre Lucy." Ele disse que chegou a ser escutado em reuniões com os executivos do Condessa, mas Lucy ainda estava liberada para trabalhar. De acordo com a investigação, trigêmeos chegaram ao hospital com quadros estáveis, mas 2 deles teriam sido mortos sob os cuidados de Lucy. Um deles até foi encontrado com sangue coagulado no fígado, o que, de acordo com legistas do hospital, poderia ser resultado de massagem de reanimação que causaram alguma lesão. Porém, o médico de fora do Condessa foi convidado a analisar a autópsia desse bebezinho, e na opinião dele, aquele ferimento interno só poderia ter sido causado por um forte impacto, ou seja, uma agressão. Assim como as outras vítimas de Lucy, os gêmeos também tinham bolhas de ar nas suas correntes sanguíneas, e novamente, da mesma forma como ela fez com os outros pais. Lucy pesquisava e stalkeava os pais na rede social. Muitos casos de bebês tendo complicações anormais já tinham acontecido e as desconfianças já começavam a tomar mais força. Os colegas de trabalho de Lucy já suspeitavam de suas atitudes, tanto que ela já tinha tido um dos seus turnos reduzido. Após essa morte dos gêmeos, o médico Breury teria falado com Lucy e pedido para que ela se afastasse. Ele usou a desculpa de que a morte dos bebês poderia ter deixado ela bastante chateada ou mexido muito com ela, mas Lucy simplesmente disse que estava bem. Mesmo assim, Breury pediu para Karen Hess, uma das executivas do Condessa, que suspendesse Lucy, mas ela se recusou. No total, entre junho de 2015 e até junho de 2016, Lucy já teria assassinado 7 bebês e tentado assassinar outros 7. Junho de 2016. Passado um ano desde o início dos assassinatos, os executivos do Condessa solicitaram uma revisão formal das mortes suspeitas naquele período. A polícia ainda não estava envolvida nas investigações, mas apenas o hospital estava formalmente investigando os acontecimentos. Lucy ainda trabalhou por 3 turnos até que finalmente o hospital cedesse e ela fosse removida de vez da UTI neonatal e passado para outro setor do hospital. Os quadros estranhos de desmaios e mortes de bebês pararam. A partir daí, passaram a surgir discussões entre os executivos do Condessa sobre passar a investigação para a polícia. De acordo com o jornal The Guardian, 2 pediatras contaram que naquele mês um executivo do hospital comentou que chamar a polícia iria destruir a reputação do hospital e transformar a unidade neonatal em uma cena de crime. Um dos consultores da investigação, que acontecia dentro do hospital, mandou o seguinte e-mail para os executivos do Condessa: "No momento, todos os profissionais do hospital são suspeitos e creio que a única agência capaz de nos investigar seja a polícia." O diretor médico do hospital, Ian Harver, respondeu com outro e-mail pedindo que parassem de mandar e-mails falando sobre Lucy e o possível envolvimento da polícia. De acordo com ele, eles já estavam cuidando disso. Assim, a polícia só seria de fato acionada meses depois, em janeiro de 2017. Lucy foi transferida para o escritório de segurança e risco do paciente, onde muitos policiais e jornalistas acreditam que ela não só ficou segura, como teve acesso a documentos e registros do setor neonatal. Ela teve acesso a documentos da investigação e até mesmo poderia encobrir alguns de seus rastros. E mesmo assim, os executivos do hospital ainda estavam preocupados com a sua reputação acima de qualquer coisa. Tem mais. Médicos do Condessa contaram ao The Guardian que em fevereiro de 2017, os pais de Lucy Letby, John e Susan, ameaçaram o hospital dizendo que os denunciariam para o Conselho Geral de Medicina após Lucy ter sido removida da UTI neonatal. Lucy alegava sua inocência, claro,
No dia 28 de fevereiro, o chefe executivo Tony Chambers pediu que médicos escrevessem uma carta em nome do hospital com um pedido oficial de desculpas para Letby por terem levantado suspeitas contra ela. Querida Lucy, sentimos muito pelo estresse e aborrecimento que você experienciou no ano passado. Com as investigações independentes que o hospital estava fazendo, eles mal investigavam a possibilidade da Lucy ou de que qualquer outro membro da equipe pudesse ser o responsável pelas numerosas mortes dos bebês. Abril 2017. O hospital foi obrigado a ceder e a polícia entrou com tudo no caso. Lembra daquele médico, o Ravi, que tinha sido coagido pelo hospital a ficar em silêncio sobre o que ele achava de Lucy? Assim que a polícia interviu, Ravi contou sua versão e, de acordo com o que ele disse para a ITV News do Reino Unido, em menos de 10 minutos, a polícia já havia percebido que eles precisavam, sim, estar envolvidos naquela investigação. Como Lucy sempre foi o fator em comum nas mortes dos bebês, a investigação policial recaiu totalmente sobre ela, sua vida pessoal e possíveis rastros de seus crimes que ela teria deixado para trás. A polícia analisou dados hospitalares como gráficos, registros de gases no sangue dos bebês desde junho de 2015, anotações, relatórios clínicos e depoimentos de colegas de trabalho. O Dr. Brewery continuou ajudando a polícia e pesquisando informações antigas que pudessem provar de vez os envolvimentos de Lucy nas mortes. Até que um teste de sangue feito em um dos bebês em 2015 mostrava aquela alta dose de insulina em seu corpo. A prova do envenenamento, que na época não tinha sido observada pela perspectiva de um assassinato pelos legistas, finalmente seria o bastante para colocar Lucy atrás das grades. Com essas provas agora nas mãos da polícia, Lucy foi detida no dia 3 de julho de 2018. A casa de Lucy, onde ela morava sozinha desde 2016, foi revistada. Lá os policiais encontraram alguns itens estranhos que seriam usados contra Lucy no julgamento, além do diário pessoal dela, que tinha estranhas marcações de nomes de bebês juntamente nos dias em que eles haviam morrido. A polícia achou alguns post-its perturbadores. Os post-its estavam repletos de rabiscos e tinham frases como: "Eu sou má, eu fiz isso, eu os matei de propósito porque não sou suficientemente boa, não mereço viver, sou uma pessoa horrível, por favor, me ajudem, não consigo mais lidar com isso, odeio minha vida, quero que alguém me ajude, mas não é possível." A acusação de Lucy usou os post-it no julgamento como forma de confissão. Lucy ainda saiu e voltou para a prisão 2 vezes, uma em 2019 e outra em 2020, enquanto aguardava o julgamento. Novembro de 2020. Finalmente, Lucy foi acusada de assassinar 7 bebês e tentativa de assassinato de outros 7, entre junho de 2015 e julho de 2016. Existem ainda 10 suspeitas de tentativas de assassinato, mas a polícia só conseguiu de fato ligar a Lucy a 7 dessas 10. A polícia revisou todas as 4.000 admissões de bebês nas unidades neonatais dos 2 hospitais onde Lucy Letby trabalhou entre 2012 e 2016, o Condessa de Chester e o Hospital para Mulheres de Liverpool. Lucy esperou na prisão até 2022, ano em que o julgamento realmente aconteceria. Foram mais de 2 anos nos quais a acusação reuniu todas as provas. Outubro de 2022. O julgamento durou mais de 10 meses. Acredita-se que esse seja o mais longo julgamento de assassinato da história do Reino Unido. No total, foram 14 dias da Lucy testemunhando e 60 horas de interrogatório. A acusação reuniu 9 meses de evidências e somou 22 acusações de assassinato e tentativas de assassinato. 20 de agosto de 2023. No decreto final, o juiz falou que existia evidências de que Lucy tentou apagar registros confidenciais e anular rastros que a levassem aos seus crimes, além do fato dela ter stalkeado nas redes sociais os pais ainda em luto, que ela tinha uma grande maldade, um sadismo nas suas ações. Lucy foi condenada à prisão perpétua pelo assassinato de 7 bebês e pelas tentativas confirmadas de assassinato de mais 7. O que você acha disso tudo?
Deixe nos comentários. Eu adoraria ler. Muito obrigado de coração para você que assistiu este episódio até aqui. Se você não é inscrito no canal, me convido agora. Inscreva-se, ative o sininho, compartilhe para amigos o canal. E no mais, nos vemos no próximo episódio da Fatos Criminais. Até lá!